paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 10, Tito e Filemão. Amados, no capítulo 9, 2 Timóteo, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, Introdução à Epístola de 2 Timóteo. Qual o contexto histórico da 2 Timóteo? Tópico 2, Guarda e ensina a palavra. O que Timóteo foi instruído a guardar? Tópico 3, Permanece e prega a palavra. Como se encontrava Paulo quando escreveu 2 Timóteo? E hoje, no tópico 1, Introdução à Epístola de Tito. Amados, Tito é a última epístola pastoral. Como as cartas a Timóteo, esta também é dirigida a um pastor dando instruções sobre como pastorear a igreja, tendo cada um uma mensagem distinta. A mensagem de 1 Timóteo é proteger a fé. Já 2 Timóteo ordena ao pastor a pregar a fé. E Tito enfatiza a necessidade de praticar a fé. Depois de solto de sua primeira prisão em Roma, Paulo retorna às igrejas que implantara anteriormente. Na sua jornada, ele passou por Creta, onde observou que a igreja estava desorganizada e lutando para manter o seu testemunho cristão. Paulo se preocupou principalmente com a negligência em obedecerem à palavra de Deus. Amados, isto já levara congregações inteiras a desistirem de viver vida santa, como está registrado em Tito, no capítulo 1, versículo 11. Então, para combater esses problemas, Paulo instrui Tito a escolher homens santos para liderarem estas congregações e admoestar o povo a viver vida santa. Paulo trata alguns assuntos pessoais com Tito, ordena colocar Artemis ou Tíquico em seu lugar antes de encontrá-lo em Nicópolis. Muitos acham que Paulo e Tito viajaram junto para a Espanha, para implantar a primeira igreja naquele país. Observe, amados, esta carta foi escrita provavelmente ao mesmo tempo que 1 Timóteo, no ano 63 AD, ano Domini, logo antes de Paulo deixar a Macedônia e partir para Nicópolis. Amados, Crisóstomo, um líder da igreja do século II, observou que o mundo pagão julga a igreja por suas ações, não por sua doutrina. Há um século antes, Paulo havia observado a mesma verdade. Por isso, o tema central de Tito é ornar a doutrina com boas obras. O versículo-chave de Tito afirma, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. No capítulo 2, versículo 10. A necessidade de boas obras como demonstração da nossa fé se repete em cada capítulo de Tito. No capítulo 1, Paulo exorta a igreja a eleger líderes que sejam verdadeiros servos de Deus e a rejeitar os que negam a Cristo por suas obras. No capítulo 1, versículo 16. No capítulo 2, Tito é exortado a ser um padrão de boas obras. No capítulo 2, versículo 7. E a ensinar os crentes a serem um povo zeloso de boas obras. No capítulo 2, versículo 14. Assim, ele concentra a sua atenção ao lar, aconselhando a todos os membros da família, do mais velho ao mais novo, até mesmo aos criados, adotar esse padrão de vida. No capítulo 3, contém 3 ordens para os crentes demonstrar fé através das boas obras. Primeiro, estejam prontos para toda boa obra, capítulo 3, versículo 1. Segundo, sejam solícitos na prática de boas obras, versículo 8. Terceiro, aprendam também a distinguir-se nas boas obras, no capítulo 3, versículo 14. Então, Paulo cuida de ressaltar que isso não é base da nossa salvação, e sim o produto da nossa salvação. Já no capítulo 3, versículos 5 e 7, diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, a fim de que, justificados
por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. No capítulo 1, versículo 1, Tito nos introduz a ideia central do livro, o conhecimento da verdade segundo a piedade. Amados, para que a igreja tenha uma maneira santa de viver, ela deve ter dirigentes santos. Isso devia ser uma verdade, especialmente em Creta, onde as congregações estavam infiltradas de mestres que promoviam um padrão iníquo de viver, e onde a cultura ao redor dos crentes era terrivelmente corrupta. Creta era uma ilha de aproximadamente 225 quilômetros de extensão, com mais de 100 cidades. Agora, observe, cada congregação nessas cidades precisava de um dirigente, porque era impossível a Tito tomar conta de todas as igrejas da ilha. É interessante também notar que os líderes são chamados por 3 nomes: presbítero, bispo e dispenseiro. Presbítero, literalmente, esta palavra significa um homem mais velho e mais amadurecido, um ancião. Bispo significa literalmente vigiar. É uma forma reduzida da palavra grega episcopos, onde epi significa por cima, scopus, olhar. Dispenseiro é aquele que tem completo controle do tesouro do seu amo e prestava conta ao seu amo dos ganhos e perdas. Observe, os crentes são vistos por Deus como tesouros. Tito, capítulo 2, versículo 14. No caso do obreiro, ele deve prestar contas a Deus de sua fidelidade para com o povo de Deus. Entendendo sempre, amados, se a igreja for negligente ao organizar um trabalho novo e não eleger um líder santo, a liderança pode ser de origem ímpia. E Paulo identifica 3 elementos nítidos em sua doutrina que provavam falsidade. Primeiro, eles pediam a todos os novos convertidos para seguir os antigos rituais judaicos, se quisessem ser salvos, e que a salvação pelo sangue de Jesus não era suficiente. Então, os crentes teriam que obedecer a milhares de tabus antigos e rituais tirados do Antigo Testamento e das filosofias dos rabinos, né? Esse povo, amado, era chamado de judaizantes. Segundo, destas falsas doutrinas parece contradizer o primeiro. Embora eles obedecessem a muitas regras, eles também toleravam muitos pecados. E Paulo diz que professava conhecer a Deus, mas negava esta confissão através de seus atos. Tito, no capítulo 1, versículo 16. Terceiro, esses falsos mestres, em suas consciências corruptas, permitiram a perversão daquilo que é puro. Tito, capítulo 1, versículo 15. Amados, então observe, o pecado fazia parte da vida diária de Creta. Os habitantes dessa ilha tinham uma reputação tão má diante do mundo antigo que os gregos criaram uma palavra, kretizem, para descrever aquele povo. Significava mentir ou enganar. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, Tito, no capítulo 1, versículo 12, Paulo citou as palavras de Epimênides, propositalmente, porque sabia que os cretenses não negariam a palavra de seu herói nacional. Depois vocês vão ali em Tito, no capítulo versículo 12, e conferem essa expressão. Observe, Tito devia conhecer as fraquezas e as tendências devastadoras da cultura local, para poder saber como exortar os cretenses, a fim de levá-los à salvação. Amém? Na próxima aula, tópico 2, ornamento da doutrina no lar. Qual o grupo a quem Tito 2 se dirige? Qual o significado das palavras preparadas, procuram e aprendem, quanto à sua aplicação para fazer boas obras? Amém, amados? Então, observe a preocupação de Paulo, né, levando ali Tito a observar as fraquezas, as tendências
devastadoras daquela cultura para poder, assim, exortar e edificar aquele povo e levá-los à salvação. E nós estamos nos últimos tempos, e nós estamos precisando ter esse discernimento, e nós precisamos ensinar a palavra. Então, use esse material, distribua, né? Leve outras pessoas a aprofundar no conhecimento da palavra. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali sua pergunta, nós estaremos te respondendo, né? E o nosso objetivo é, cada dia mais, andar com Cristo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.